Tremores de terra durante a madrugada provocaram um pânico entre os moradores de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Dezenas de famílias Passaram um pouco antes das 3 da madrugada e provocaram pânico na população. Eu senti que estava Os observatórios sismológicos do Brasil confirmou que foram 3 abalos. O maior deles de 3,8 graus. Telhados, abalos das casas tensos destruíram uma varanda inteira. Estava vazia para os especialistas. As falhas geológicas se movimentam um pouco de vez em quando, provocando ligeiros abalos na superfície. Nessa casa, a casa tremou com medo de... Os terremotos não acabaram e eles podem chegar ao Brasil. Imagine você estar em casa, trabalhando ou descansando, quando de repente o chão começa a tremer, as paredes balançam, objetos caem das prateleiras e em poucos segundos o medo toma conta de milhares de pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela. Mas o que mais chamou a atenção não foi apenas a força do terremoto. Depois do primeiro tremor, outros continuaram acontecendo, deixando uma pergunta que muita gente começou a fazer. Afinal, os terremotos realmente acabam? E será que um dia algo parecido pode acontecer aqui no Brasil? Essa é uma dúvida que voltou a preocupar muita gente depois dos acontecimentos na Venezuela. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson Silva e hoje a gente vai comentar de um assunto muito delicado que aconteceu na Venezuela. Vocês vão ver vídeos de como ficou a Venezuela após o terremoto. Também vamos tirar uma dúvida, o que todos os brasileiros estão pensando neste momento. Será que o terremoto pode chegar no Brasil? Será que no Brasil tem terremoto? Fica até o final do vídeo que você vai se surpreender. Mas antes de começar o vídeo, peço para vocês que se não for inscrito, se inscreva no canal, esmaga o like para ajudar a fortalecer a gente. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Embora o Brasil não seja conhecido por grandes terremotos, a resposta pode surpreender você. Tudo começou quando um forte terremoto atingiu regiões da Venezuela, sendo sentido por milhares de moradores. Em questão de segundos, pessoas correram para as ruas, prédios foram evacuados e imagens impressionantes começaram a circular pelas redes sociais. O momento foi tão de tensão, principalmente porque ninguém sabia se aquele seria o único temor ou apenas o início de uma sequência. E foi exatamente isso que aconteceu. Após o primeiro terremoto, novos terremotos foram registrados. Esses abalos menores são chamados de réplicas e podem continuar acontecendo por horas, dias ou até semanas, dependendo da intensidade do terremoto principal, e é justamente por isso que os especialistas sempre alertam que o perigo não termina quando o chão para de tremer, mas por isso que acontece. A Terra pode parecer completamente sólida, mas na realidade sua superfície é dividida em enormes blocos chamados placas tectônicas. Essas placas estão em movimento o tempo todo. Embora esse movimento seja extremamente lento, em alguns lugares elas se afastam, em outros se chocam. E existem regiões onde uma placa desliza ao lado da outra. E é exatamente nesses encontros que a energia vai sendo acumulada durante anos ou até séculos. Quando essa energia finalmente é liberada, ocorre um terremoto. A Venezuela está localizada em uma região muito mais próxima do encontro entre as placas tectônicas do que o Brasil. E por isso, o país apresenta um risco muito maior para terremotos fortes. Quando acontece um grande abalo, as rochas subterrâneas continuam tentando encontrar um novo equilíbrio. E é por isso que surgem as chamadas réplicas. Algumas são tão fracas que ninguém percebe, outras conseguem assustar novamente a população, principalmente porque muitas construções já ficaram fragilizadas pelo primeiro tremor. Foi exatamente esse cenário que preocupou moradores da Venezuela. Enquanto equipes de emergências verificavam danos e ajudavam a população, novos tremores continuavam sendo registrados. O medo de um novo grande terremoto fez milhares de pessoas permanecerem do lado de fora das casas e edifícios durante horas. Mas existe outra pergunta que começou a aparecer nas redes sociais. Se aconteceu na Venezuela, será que isso pode acontecer no Brasil? A gente estava em casa, o prédio balançou. Na capital do Amapá, os tremores movimentaram a água de uma piscina. E nessa loja, equipamentos ficaram balançando. Olha aqui, meu filho, olha aqui, ó. Em Belém, o cenário foi parecido. E em alguns prédios no centro da cidade foram esvaziados por segurança. Impressionante na hora da adrenalina, eu vi o prédio vindo para frente. Muita gente achou que o movimento poderia ser um problema na estrutura dos imóveis. Mas depois veio a confirmação. Havia relação com um terremoto na Venezuela. A resposta é sim e não. Sim, porque o Brasil registra terremotos com frequência.
Muita gente não sabe disso, mas praticamente todos os anos são detectados dezenas de tremores em territórios brasileiros. Só existe um detalhe muito importante: quase todos eles são extremamente fracos. Na maioria das vezes, esses tremores só são identificados por equipamentos especializados. Em alguns casos, moradores relatam pequenas vibrações, um barulho parecido com uma explosão distante ou objetos balançando levemente, mas normalmente não causam grandes danos. Isso acontece porque o Brasil está localizado praticamente no centro da placa sul-americana. Os terremotos mais fortes do planeta costumam acontecer justamente nas bordas das placas tectônicas, onde existe mais atrito e maior liberação de energia. Como estamos longe dessa região, a possibilidade de um terremoto devastador é muito menor. Isso significa que o Brasil está completamente livre de terremotos? Não. Existem regiões brasileiras onde os tremores são mais comuns. Estados como Acre, Amazonas, Ceará e Rio Grande do Norte e Minas Gerais já registraram diversos abalos ao longo das últimas décadas. Na maioria dos casos, porém, eles apresentam baixa intensidade, mas mesmo assim, de tempos em tempos, alguns tremor conseguem assustar moradores porque é sentido dentro das casas. Outro ponto importante é que terremotos muito fortes em países vizinhos também podem ser percebidos em algumas regiões brasileiras, principalmente na região norte. Isso acontece porque as ondas sísmicas conseguem viajar por centenas ou até milhares de quilômetros. Então, galera, como que funciona? Quando acontece um terremoto, vamos dizer que o Brasil está no meio de uma mesa, certo? E Venezuela e Japão, entre outros países que sempre são afetados por esses tipos de acontecimento, estão na beirada da mesa. Vamos dizer que eles estão na beirada da mesa, a mesa começa a chacoalhar, na hora que tem um atrito das placas tectônicas. Esses países que estão na beirada da mesa sofrem um impacto enorme, vocês não têm noção, quer dizer, vocês têm noção agora porque vocês viram o que aconteceu com a Venezuela e também entre outros países, né, galera? Porque, poxa, um terremoto de alguns segundos, vocês viram o que aconteceu. Acaba com uma cidade, acaba com um país. É triste de ver. E é algo assim que é detectado, mas não tem muito o que fazer, entendeu? E a Venezuela é um país assim que faz muitos anos que tinha acontecido isso. É algo imprevisível, você não tem noção de quando vai acontecer esse terremoto. Então isso acaba gerando muitas tragédias, muitas mortes. É algo assim muito triste, sabe? E algo que a gente fica impotente, não tem como adivinhar. Por mais que tenham, né, vários cientistas que acompanham, né, essas ondas de terremoto que acontecem, mas, cara, assim, não tem muito o que fazer. No Brasil tem terremotos, alguns são perceptíveis, né? Você sente um pouquinho de vibração mínima, coisa mínima. E como também eu disse no vídeo, tem vários acontecimentos e relatos de terremoto que o aparelho, né, do cientista, eles analisam, que eles pegam a frequência, só que é muito mínimo, é muito baixo. Foi como eu falei para vocês, como você está no meio da mesa, na hora que balança você quase não sente. Então, é mais ou menos isso que acontece quando vem um terremoto de alta escala. O Brasil ainda, alguns lugares que está mais próximo à beirada da mesa, né, estou dando um exemplo, sentiu um pouco, né, esse abalo. Graças a Deus foi fraquinho, né, foi mais um susto, mas é algo assim que a gente já começa a pensar, poxa, se chegou aqui no Brasil, será que pode chegar um terremoto, mesma proporção que aconteceu na Venezuela? Bom, galera, eu espero, se Deus quiser, nunca vai acontecer, mas não tem como afirmar 100%, mas é mínima as chances disso acontecer. Foi justamente por isso que muitas pessoas começaram a perguntar se o terremoto da Venezuela poderia representar algum risco direto para o Brasil. Segundo especialistas, não existe nenhuma evidência de que esses terremotos vá provocar um grande terremoto em território brasileiro. Cada região possui características geológicas diferentes. Um terremoto na Venezuela não significa que outro semelhante acontecerá aqui, mas isso não quer dizer que a ciência deixe de acompanhar esses fenômenos. Instituições especializadas monitoram a atividade sísmica durante 24 horas por dia. Sempre que um tremor acontece em qualquer parte do mundo, sensores espalhados pelo planeta registram o evento quase imediato. Esses dados ajudam pesquisadores a entender melhor o comportamento das placas tectônicas e também serve para alertar países que podem ser afetados por terremotos ou até tsunamis. Falando em tsunamis, essa também foi outra preocupação após o terremoto. Muita gente acredita que qualquer terremoto pode gerar uma onda gigante, mas isso não é verdade. Os tsunamis normalmente acontecem quando terremotos muito fortes ocorrem no fundo do oceano, provocando um deslocamento enorme de água. Quando o terremoto
acontece em terra firme, como em muitos casos, esses riscos praticamente não existem. Mesmo assim, as autoridades sempre analisam cada situação antes de descartar qualquer possibilidade. No caso da Venezuela, a prioridade foi garantir a segurança da população, avaliar possíveis danos estruturais e acompanhar a ocorrência de novas réplicas. Enquanto isso, milhões de pessoas ao redor do mundo acompanhavam tudo pelas redes sociais e pelos noticiários. Esses acontecimentos também servem como um lembrete de que a natureza continua sendo uma das forças mais poderosas do planeta. Em poucos segundos, cidades inteiras podem mudar completamente. Apesar disso, o Brasil continua sendo considerado um dos países mais seguros do mundo quando o assunto são grandes terremotos. Isso não significa risco zero. Significa apenas que, pelas características geológicas do nosso território, terremotos extremamente destrutivos são considerados muito improváveis. Ainda assim, pequenos terremotos continuarão acontecendo, como sempre aconteceram. Muitos sequer serão percebidos pela população. Outros poderão assustar algumas cidades por alguns segundos, mas, felizmente, estamos muito distante das áreas mais perigosas do planeta. O terremoto da Venezuela mostra como a ciência é importante para entender esses fenômenos e como monitoramento constante ajuda a proteger milhões de pessoas. E agora eu quero saber a sua opinião. Você sabia que o Brasil registra terremotos todos os anos? E você acredita que um dia poderemos enfrentar um terremoto forte por aqui? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, mais uma vez, peço a ajuda de vocês que se inscrevam no canal e esmaga o like para poder fortalecer a gente. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem conteúdos novos, interessantes, curiosidades, acontecimentos. A gente fala de tudo um pouco aqui. Galera, quero agradecer mais uma vez vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!